Pessoal, agora, horas depois da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovar mais ajuda militar para a Ucrânia, o governo russo disse que o novo pacote vai provocar o aumento de danos e mortes no conflito. Por outro lado, o presidente Volodymyr Zelensky comemorou a aprovação. Olá, saudações a todos vocês do SBT News na TV. Nós estamos agora em Chisinau, capital da Moldávia. Daqui a gente parte daqui a algumas horas para Londres. Entrar e sair da Ucrânia é sempre muito complicado nesse contexto de guerra, leva pelo menos 2 dias. É preciso ir por terra para algum país vizinho, geralmente Polônia ou Moldávia, e de lá pegar um avião para o destino final. A gente faz isso depois de um fim de semana muito importante para a Ucrânia por conta da aprovação do pacote de 61 bilhões de dólares de ajuda pelo Congresso dos Estados Unidos. Precisa ainda de uma aprovação do Senado norte-americano, mas isso deve acontecer sem muitos problemas. Essa ajuda deve chegar, pelo menos parte dela, deve chegar razoavelmente rápido para os ucranianos. O presidente Volodymyr Zelensky gravou uma mensagem de agradecimento na madrugada de domingo, dizendo que essa ajuda aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos vai salvar vidas em seu país. Це рішення для захисту життя. O principal problema da Ucrânia nesse momento é seu sistema de defesa. Nesse fim de semana, por exemplo, houve ataques em várias cidades, alertas de ataque no país inteiro, mas os piores ataques mesmo aconteceram em Dnipro, Odessa e também em Kharkiv, que é a segunda maior cidade do país, fica ali no nordeste do território ucraniano, bem pertinho da fronteira com a Rússia. É fato que a Ucrânia não consegue mais derrubar tantos mísseis e drones lançados pelos russos quanto conseguia meses atrás. E esse pacote de ajuda aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos pode ajudar, no mínimo, a empatar essa situação. Provavelmente não vai dar condições à Ucrânia de virar completamente o jogo, reconquistar os territórios que perdeu, mas vai ajudar a aumentar o sistema de defesa, fortalecer o sistema de defesa para que suas cidades não sejam tão bombardeadas como tem acontecido nos últimos dias. O presidente Volodymyr Zelensky, inclusive na entrevista que deu a jornalistas brasileiros, essa entrevista eu estava lá inclusive, e uma pergunta que eu fiz para ele foi sobre a participação dos aliados nos ataques em Israel, para defender Israel, e a participação dos aliados no ataque da Ucrânia, nos ataques que a Ucrânia vem sofrendo. E ele aproveitou aquele espaço ali para mandar um recado para os seus principais aliados. Ukraine allies, who are Israel allies as well. O que eu tinha perguntado para ele é como a Ucrânia recebia a notícia de que seus aliados, como Estados Unidos, Reino Unido, França, usaram seus aviões, seus pilotos, suas bases militares, seus soldados para proteger Israel dos ataques do Irã. No caso da Ucrânia, os países aliados não usam diretamente seus aviões, seus soldados, seus pilotos, por exemplo. E ele disse que isso pode acontecer. Ele lançou essa ideia, inclusive foi exatamente esse trecho da entrevista que a presidência ucraniana distribuiu para a mídia internacional. O trecho em que Zelensky disse que os aliados podem usar aviões no espaço aéreo da União Europeia, no espaço aéreo da OTAN, para impedir que mísseis lançados pelos russos do território russo atinjam alvos em território ucraniano. Uma triangulação, mas o que ele queria dizer com isso é que era possível que esses aviões atuassem no espaço aéreo da OTAN e lançassem mísseis em direção ao espaço aéreo ucraniano para interceptar esses mísseis e drones lançados pela Rússia em direção às cidades ucranianas. Факти з Польщею і з Румунією, то нехай вони збивають ці ракети. Outra questão destacada pelo governo ucraniano no material que distribuiu para a imprensa e que publicou nas redes sociais foi o convite feito ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para participar de uma conferência da paz mundial em junho na Suíça. Essa é uma conferência organizada pela Ucrânia e seus aliados que deve reunir basicamente os aliados ucranianos, europeus, norte-americanos e aqueles países que a Ucrânia quer atrair, como o Brasil. Por enquanto não há sinais de que o presidente Lula vá participar dessa conferência na Suíça em junho. Há sinais, sim, de que o Brasil quer que a Rússia sente à mesa de negociação. Nessa conferência não está prevista a participação da Rússia. Nos próximos dias, inclusive, o assessor internacional da presidência da República, o ex-chanceler
Celso Amorim estará na Rússia conversando com autoridades do país. É a segunda vez que ele vai à Rússia neste terceiro mandato do presidente Lula e, claro, isso não é bem visto pelos ucranianos que veem, de certa forma, o governo brasileiro mais próximo de Moscou do que de Kiev. Sérgio Uth, de Chisinau, na Moldávia, para o SBT News na TV.